Boa noite, graças a paz. Então, gente, meu intuito hoje aqui com esse vídeo é esclarecer um pouco mais daquilo que eu falei no primeiro vídeo sobre quando Jesus virá, né? Eu quero deixar mais claro para vocês qual foi o intuito que eu quis falar, dando aquela ênfase no aparecimento do anticristo, quando ele vai aparecer, quando ele vai se manifestar, né? E eu queria hoje usar um texto que eu até citei ontem, né? Citei no último vídeo, que foi o sermão profético, e eu vou usar o do Mateus 24, né? Aqui no versículo 3 ele fala assim: se você tiver uma Bíblia, eu peço que você pegue essa Bíblia e me acompanhe, né? No versículo, Mateus 24, no versículo 3, ele fala assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, em particular, e lhe pediram. Só um detalhe aqui que vai dizer muito sobre o texto é que esse sermão ele foi falado aos discípulos, né? Como a gente acabou de ler. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, né? Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, quer dizer, quando sucederão essas coisas, quer dizer, a destruição de Jerusalém, o sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, quer dizer, acabar mesmo, né? Acabar esse tempo, essa era. Então, aqui está falando novamente do mesmo assunto que a gente tratou ontem, né? O sinal haverá da tua vinda. O texto fala muito da destruição de Jerusalém, mas ele também fala, né, do sinal da tua vinda, né? E a vinda tem a ver com a consumação do século também, né? Com o fim. E é engraçado que ele vai dando algumas coisas, né? Etapas dessa situação que é no versículo 24, ele fala assim: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O detalhe, aquilo que eu falei ontem, né? Muitas vezes a gente se apega as situações que vão acontecendo. É claro que elas são importantes, elas são relevantes, mas como o próprio Jesus disse aqui, ainda não é o fim. Por mais que se você pega esses últimos 2000 anos, né, que o cristianismo surgiu, cresceu, você vai ver muitas guerras, fome, miséria, né? Ele até cita aqui, ó, a partir do versículo 7, fala assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, né? Fome e terremotos. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Quer dizer, tudo isso que vem acontecendo até agora são os princípios das dores, ainda não é o fim, né? Então, esses não são os sinais mais fortes da vinda de Jesus. Como eu quis dizer aqui, no último vídeo, é que o sinal principal é o aparecimento do anticristo, né? Vamos só continuar aqui no versículo 9, ele fala assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Não de todos, de quase. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, esse é sempre o sinal do santo, né? O santo, ele persevera até o fim, não importa as circunstâncias. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ó, então virá o fim. Quer dizer, tudo isso que nós estamos vivendo, né? É o caminho para vir um fim. É o caminho para
se consumar todas as coisas. E aí aqui a partir do versículo 15 ele fala assim, quando pois virdes, lembra só que esse texto está falando para os discípulos. Quem que vai ver? Quem que verá? Para quem que ele está falando? Quando vocês virem? Ele está falando para os discípulos. E ele está falando que vocês virem o quê? O abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Quer dizer, essa parte que fala muito da queda de Jerusalém, mas esse abominável tem a ver com essa questão do anticristo, né? Então, é a partir de agora que a coisa pega mesmo, é que a coisa acontece, né? Então, quando nós vermos, quando nós percebermos que ele apareceu, o anticristo, né? Então é nessa hora que a gente deve realmente entender. Chegou o tempo, chegou a hora da vinda de Cristo. E como é que nós vamos fazer até esse dia? Até a vinda de Cristo? Nós devemos nos atentar. Nós devemos ser um povo que percebe as coisas. A gente não deve ser fatalista. A gente não deve ser aquele povo assombrado. Não é isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente deve ser um povo percebido. Um povo que percebe, que discerne. O problema nosso muitas vezes é que a gente vive muito de fatalismo, muito de assombramento, né? Parece que a gente está com medo de fantasma. E não é. Tem que ter sobriedade em nós, tem que ter realmente consciência do que está por vir, né? Quando, pois, virdes, quando a gente vê o anticristo, lembra lá em Tessalonicenses fala o quê? Né? Jesus só volta lá depois que vier a apostasia e o aparecimento do anticristo. Jesus só virá depois disso. Então, pega mesmo isso, né? O sentido que eu quero trazer com esses textos é esse. É que a gente deve ser um povo que entende os tempos, né? Entende a hora. Não sai alarmando, tentando passar medo nas pessoas, né? Acho que a maioria dos cristãos tem medo de Apocalipse é por causa disso. Porque não trata de forma sóbria, né? Trata a coisa com medo, com assombro. Não, a gente tem que entender a coisa, entender os sinais, né? Quer dizer, guerra, rumores de guerra, tudo isso que vem acontecendo até hoje são princípios das dores. Não é o fim, são só os princípios das dores, né? E o que a gente tem que... Qual que é a nossa maior exortação em tudo isso? É aqui que ele falou aqui, ó. E no versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o salvo. Nós devemos, como cristãos, perseverar até o fim. Esse é o desejo do Senhor para nós. Não é que a gente fique assombrado, não é que a gente fique com medo desse momento, mas perseverarmos até o fim. Firmes, cientes de que quando a gente vê que a coisa está piorando, que a coisa está apertando, é a hora que o Senhor vai vir com o seu livramento e virá para nos salvar. Amém, irmãos? É isso que eu queria falar. Se eu ver que ainda precisa falar mais coisas, eu vou falar para vocês, mas eu vou permanecer nesse assunto, né? Nos próximos vídeos, sempre esses vídeos assim, mais curtos. Mas é isso aí. Um abraço, fica com Deus.